Aleluia, Jesus. Convido você, querido, a abrir a sua Bíblia. No livro de Salmos, nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 1 nessa noite. Vamos meditar na palavra de Deus, aquilo que o nosso Pai tem para nós nessa noite. Porque eu creio que a palavra do Senhor é assim, querido, ela não volta vazia. Ela sempre vai produzir seus bons frutos, aleluia. 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 Salmo de número 1, a igreja achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes, tem o seu prazer aonde, querido? E nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Você pode tomar seu assento glorificando o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa vida, aqui comigo, a nossa vida, ela é comparada a uma jornada. Desde quando nós nascemos, nós começamos a nossa caminhada e nós nos desenvolvemos, aprendemos coisas novas, nos deparamos com desafios e, quem sabe, o fim dessa caminhada seja algo que mais a humanidade questione. Quem nunca ouviu alguém se questionando quem eu sou, para onde eu vou? Mas nós que servimos a Jesus, nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E nós que servimos a Jesus também sabemos para onde nós iremos. Porque como foi lido aqui na leitura inicial deste culto, nós cremos na palavra dele, que ele diz assim: olha, não fique preocupado não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, diz o Senhor. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Mas até que nós cheguemos a esse momento de estar com o Pai, nós temos uma caminhada nessa terra. E o Salmo 1, ele traz para nós, logo no seu primeiro versículo, 3 pontos de atenção que nós devemos ter na nossa caminhada. Ele fala sobre pessoas, ele fala sobre escolhas, e ele fala sobre conselhos. Na verdade, em outra ordem: conselhos, escolhas, pessoas. 3 pontos de atenção que este salmo traz para nós e que eu gostaria de refletir com você nessa noite. E ele começa assim dizendo que é bem-aventurado. E bem-aventurado é o que, queridos? É feliz. Ele fala: olha, feliz é o homem. Mas não meramente feliz, querido, porque o conceito de ser bem-aventurado é um pouco maior que isso. Pode ser traduzido como por aquele que desfruta de um estado de santidade e de graça celestial. É um afortunado, é um próspero, é um alegre, é um bem-aventurado. E ele diz o quê? Que bem-aventurado, que feliz, que você vai desfrutar desse estado de santidade, desse estado de graça, de plenitude em Deus, se você não andar no conselho dos
ímpios. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Queridos, diz o povo que se conselho fosse bom, não era dado. Era o quê? Vendido. Não é verdade? As pessoas costumam dizer isso. Mas a palavra do Senhor, ela fala lá em Provérbios 11:14, que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. E ainda o Provérbios 15:22 diz que onde não existem conselhos, fracassam os planos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Então é bom sim, queridos, a gente se aconselhar, a gente procurar pessoas para ter uma palavra, para ter uma direção. Porque normalmente, queridos, quando a gente se encontra numa situação difícil, a gente está tão abalado que muitas vezes a gente não consegue nem raciocinar direito, né? Às vezes a gente está tão desestabilizado que o óbvio a gente não consegue enxergar. Então é bom sim a gente se aconselhar, a gente procurar as pessoas para conversar, para pedir uma direção, para compartilhar. Mas nós temos que ter cuidado com quem nós compartilhamos as coisas. Cuidado com quem nós compartilhamos os nossos segredos, a nossa vida. A primeira coisa, querido, que nós temos que observar é quem é essa pessoa que nós estamos nos aconselhando. É uma pessoa experiente? É uma pessoa que já passou por esse problema? Porque, queridos, todas as situações que nós enfrentamos, elas têm um propósito. Diga comigo, a minha luta tem um propósito. Paulo diz que a tribulação, ela produz paciência, experiência e esperança. Então, depois que você passar por tudo isso, querido, você vai adquirir uma couraça. Você vai sair mais forte disso tudo. E depois que você sair dessa, meu querido, Deus ainda vai te ajudar para muitas pessoas, vai te usar para ajudar muitas pessoas. A tua experiência vai servir para estender a mão para aquele que está passando por aquela luta que você já venceu em Cristo Jesus. Mas quando a gente está necessitando de um conselho, muitas vezes a gente não age dessa forma, procurando alguém mais experiente que a gente. Amém. Então, muitas vezes, queridos, nós não procuramos pessoas mais experientes que nós. E nós agimos como Roboão. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas 10 que Roboão, quando ele assumiu o reino, logo o povo veio até ele pedir que ele aliviasse o fardo deles, porque aquele governo do seu pai que tinha antecedido ele tinha sido muito pesado para eles. E Roboão, em primeiro momento, procurou os anciãos. E aqueles anciãos ali orientaram Roboão a agir brandamente com aquelas pessoas e dizer que não seria mais assim. Porque se ele agisse brandamente, aquelas pessoas o serviriam. Esse foi o conselho dos anciãos, mas Roboão preferiu dar ouvido aos jovens, aqueles que cresceram com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles jovens disseram não. Se você agir assim, você vai demonstrar fraqueza. Então, diga que se seu pai afligiu eles com açoites, você os afligirá com escorpiões. E assim Roboão fez. Quando aquele povo voltou, depois daquele tempo que Roboão tinha pedido, Roboão disse para eles que ele seria mais rígido que seu pai. Então aquele povo se rebelou e foi ali que nós tivemos a cisão dos reinos de Israel e de Judá.
se aconselhou com a pessoa errada. E será que às vezes a gente não faz desse jeito? A gente está com um problema no casamento, e em vez de procurar o pastor da igreja, em vez de procurar aquele irmão, aquela irmã que já venceu a crise conjugal, vai procurar o colega de trabalho que separou e está indo de bar em bar. Meu querido, o ímpio não tem conselho para você. Procure quem pode te aproximar de Deus. Se você precisa de um conselho, saiba quem procurar. Alguém que tem a mesma visão que você, alguém que vai te conduzir a Cristo, alguém que vai favorecer a tua casa, a tua família, o teu bem-estar. Não procure conselho com os ímpios, aleluia. Esse é o primeiro ponto que o Salmo 1 traz, mas ele traz mais um, que pode impactar a nossa caminhada cristã, que ele diz que também feliz é um homem que não se detém no caminho dos pecadores. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, e a gente vive aqui. Nesse momento é aqui que a gente vive. Então, por mais que nós procuremos ter uma vida reta diante de Deus, em algum momento o caminho do pecado vai se apresentar diante de nós. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com uma situação em que nós podemos ter uma vantagem, em que nós podemos ter um caminho mais fácil. Acho que às vezes começa até na escola, né? Quando criança. Quem quando criança nunca se sentiu tentado a colar, a pegar um lápis, uma borracha que ninguém está vendo, levar para casa? Nós somos tentados. E começa quando criança, mas persiste, e a gente cresce, e os problemas e as situações que se apresentam de nós também crescem. E nós somos tentados, sim, queridos. Nós somos tentados. Mas a palavra do Senhor diz em Tiago que cada um é tentado conforme a sua própria concupiscência. Que é isso, irmã? Cada um é tentado conforme a sua própria cobiça, conforme aquilo que deseja o seu coração. Cada um é tentado onde tem fraquezas. Tem pessoas que têm fraqueza em mentir, então ela é tentada ali nessa área. Tem pessoas que é tentado com bebida alcoólica, então ela é tentada ali naquela área. Outros já têm fraqueza com adultério, então é ali que vem a tentação. Meus queridos, a tentação ela vem. O caminho do pecado em um dado momento vai se apresentar diante de nós. E o que é que nós temos feito quando esse caminho de pecado se apresenta diante de nós? Será que nós temos feito como a palavra do Senhor diz aqui? Será que nós temos nos detido nesse caminho de pecado? Porque ele diz assim: feliz é aquele que não se detém no caminho do pecado. O que é deter, irmãos? É ficar parado, é ficar retido. E quantas vezes o caminho do pecado se apresenta, e em vez de você repudiar, você fica ali olhando, avaliando. Será que eu vou por aqui? Meu querido, a Bíblia diz que a cobiça, concebendo, dá luz ao pecado. Uma gestação é online assim? A gente concebe e dá luz no outro dia? Não. Tem um período, né? 9 meses ali, gerando, nutrindo. E muitas vezes a nossa cobiça está fazendo isso, com pecado, alimentando, avaliando. E quando esse pecado nasce, a palavra do Senhor diz que o pecado gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte, queridos. Esse é o salário do pecado. Não é à toa, queridos, que o Senhor Jesus ele fala para a gente vigiar.
vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o Senhor diz que o espírito está pronto. E sabe o que eu entendo, queridos, com isso? Que muitas vezes a gente acha que está pronto, que a gente está maduro, que nós somos homens e mulheres de Deus, que a gente está blindado. Mas a palavra do Senhor diz: não para de vigiar, não para de orar, porque esse espírito está pronto. Não existe super-homem, mas você, querido, tem uma carne que é fraca. Então vigia. O que é que você tem feito com esse caminho que está se apresentando diante de você? Será que você tem rechaçado? Ou você está ficando ali parado, está ficando detido, está avaliando? Está pensando em seguir? A palavra do Senhor diz que se nós nos sujeitarmos, pois a Deus, nós resistiremos ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você, meu querido. Mas antes dessa resistência tem uma sujeição a Deus. Sujeite-se, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Procure estar atento às coisas do Senhor, e o Senhor vai te ajudar a resistir às tentações. Porque nenhuma delas, queridos, se apresenta diante de você para te derrubar. Maior é o que está em nós, queridos, do que aquele que está no mundo. Aleluia. E ainda o terceiro ponto. A palavra do Senhor diz que feliz, que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, todos nós precisamos de pessoas. Todos nós. Por mais que uns de nós sejamos mais tímidos, mais introspectivos, outros já são mais sociáveis, vamos dizer assim, né? Umas pessoas são mais parecidas comigo, por exemplo, né? Mais retidas. Outros já são que não o pastor Marcelo, que fala com todo mundo. Pastor de vocês, querido, deixa eu contar uma. Ele fala, até se a gente estiver na praia, passar o homem vendendo picolé. Ele fala, e aí, meu irmão, como é que está a venda? Está bem? Está bem? Está vendendo bem hoje? E aí, como é que está a família? E aí, ele já conta com a minha família, os filhos, termina despedindo o moço, com o picolé na mão, mandando abraço para as crianças, como se já conhecesse há muito tempo. Então, tem gente que é que nem pastor. Outras pessoas são mais retraídas. Mas independente, se você é de um jeito ou de outro, você sempre vai precisar de pessoas. Pessoas fazem parte da nossa vida. Seja, nós temos nosso círculo familiar, nós temos as pessoas que nós nos relacionamos aqui na igreja, temos as pessoas do trabalho, da escola, da faculdade, do mercado, que a gente visita sempre. Nós nos relacionamos com pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter cuidado com o tipo delas. Ele nos recomenda aqui neste versículo que nós não devemos nos assentar com aqueles que são escarnecedores. Gente, o que é assentar? É você se sentar. Não é verdade? Agora me responda, você se senta em algum lugar que você pretende não demorar? Não. Você chega aqui na igreja, por exemplo, você sabe que o culto tem duração de 2 horas. Você vai ficar em pé? Não, você vai procurar um lugar para sentar. Mesma coisa, vai para a faculdade, vai para a escola, vai passar lá 5, 6 horas, vai procurar um lugar para sentar. Todo mundo que se assenta procura fazer isso porque sabe que vai demorar. Mas além desse sentido, assentar também tem um sentido de apoiar-se, de estabelecer uma base. O que a palavra do Senhor está querendo nos dizer? Que nós temos que ser seletivos com as pessoas com quem nós vamos gastar tempo.
Nós temos que conviver com todo mundo, mas nós temos que ser seletivos com aqueles com quem nós vamos nos assentar, com aqueles com os quais nós vamos nos apoiar, com as pessoas que nós vamos estabelecer fundamento. E a palavra do Senhor diz que feliz é aquele que não se assenta com os escarnecedores. Quem são essas pessoas, queridos? Pessoas que agem com escárnio, com desdém. Pessoas que usam de ironia o tempo todo, que menosprezam os outros, que desprezam. Você já se deparou com pessoas assim? Que não pode ver uma pessoa que já faz logo algo para diminuir aquela pessoa, como se ela tivesse necessidade de se valorizar em cima do outro. Escarnecedores. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que fazem coisas desse tipo, escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo das coisas do Senhor, e nós continuamos ali assentados, detidos com esse tipo de gente. Ei, meu querido, se é para você estar na roda dos escarnecedores, é para você ser luz lá, é para a conversa mudar quando você começar a falar, porque as pessoas veem o agir de Deus na sua vida. Não gaste energia com quem não tem coisas boas para falar. Você se relaciona com todos, sim. Mas na hora de desenvolver intimidade, relacionamento, de chamar para sua casa, para sentar à sua mesa, seja seletivo. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? As pessoas não dizem isso? Que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Aí eu pergunto, como é que está seu ciclo de amizade? Como é que estão aqueles que estão perto de você? A tua seletividade, querido, vai fazer de você uma pessoa melhor, viu? Então seja seletivo. Não procure estar perto de pessoas que não têm nada para acrescentar a você. Estenda a mão a todos, sim. Fale do amor de Deus, se relacione com as pessoas. Mas na hora de trazer para o seu ciclo mais íntimo, para você gastar mais tempo, tenha perto de você pessoas que te levam para perto de Deus. Aleluia. E depois que o salmista, ele nos dá esses 3 alertas sobre conselhos, sobre as escolhas que nós fazemos com o caminho do pecado, sobre se deter ali ou não, sobre as pessoas que nos relacionamos. O salmista traz para nós que feliz é o homem, diz no verso 2, que antes tem o seu prazer na lei do, e nela medita dia e de noite. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Será que você tem tido prazer nesta lei? Será que você consegue desfrutar de um momento de satisfação quando você folheia essas páginas? E consegue ouvir a voz do teu Senhor e você se alegra com isso, você tem prazer nisso? Feliz é um homem que tem seu prazer na lei do Senhor. Sabe, meus queridos, nós vivemos dias muito delicados. Nós vivemos dias em que relativizaram a verdade. Quem nunca ouviu a expressão, não, isso aqui é a minha verdade, é aquilo que eu acredito? As pessoas não falam isso? As pessoas falam que elas têm a sua própria verdade. E as redes sociais favoreceram muito isso. A pessoa se manifesta, tem aquela opinião, e nada que você fale que tenha um contraponto em relação àquilo, a pessoa, não, tudo bem, você acredita assim, eu acredito desse jeito, essa é a minha verdade.
E as pessoas foram criando verdades paralelas conforme lhes convém. Mas sabe, meus queridos, ainda nesses dias, o Senhor não nos deixou desamparado, não. Ele deixou para nós a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus nos disse que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E as pessoas ficam achando que se ela pegar um caminho A, o caminho B, o caminho C, elas vão chegar até Deus. Meu querido, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Sabe, meus queridos, a gente não pode se apartar do livro da lei. O nosso caminho, a nossa caminhada cristã, ela tem que ser balizada pela palavra de Deus. Você pode ler os livros que você quiser. Você pode assistir as pregações, as palestras, participar de seminário. Mas tudo isso, querido, tem que ser só um complemento para você, porque o teu fundamento está aqui. E infelizmente a gente vive dias em que as pessoas querem ser crente de YouTube. Eu assisti uma pregação no YouTube, eu assisti o vídeo da igreja no YouTube, e a pessoa se congrega no YouTube, eu acho. E você faz uma pergunta bíblica, não sabe. O Senhor diz que essa palavra, ela tem que estar guardada na nossa mente, no nosso coração. A gente tem que saber a Bíblia. A gente tem que saber manusear a palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, tem um texto muito lindo que diz, a partir do verso 18, depois que o Senhor mandou Moisés escrever nas tábuas da lei, diz assim: gravem estas palavras no coração e na mente de vocês. Amarrem-nas como sinal nas mãos e aprendam-nas na testa. Ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. O 20 ainda diz assim: escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Palavra de Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia. Somente ela é capaz de nos orientar no caminho. Somente a palavra de Deus vai nos fazer discernir se o conselho que a gente recebeu é um conselho segundo o coração de Deus. Somente a palavra de Deus vai nos ajudar a discernir se o caminho que está sendo apresentado diante de mim é um caminho de bênção, é um caminho de maldição, é um caminho que vai me levar até Deus, é um caminho que vai me levar ao pecado. É a palavra de Deus que vai te ajudar a discernir. E o que você faz se você não conhece a palavra de Deus? Não é à toa que o salmista diz que é feliz o homem que medita nessa palavra de dia e de noite. Você lembra que o Senhor deu esse mesmo conselho para Josué? Deus estava chamando Josué. Moisés era morto. E ele fala, né? Josué, ser forte, ser corajoso, te levanta para conquistar essa terra. E ele encoraja Josué, mas ele dá um conselho. E olha o conselho que o Senhor dá para ele: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita de dia e de noite. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo. Sabe, a palavra meditar, ela faz menção a você estar sussurrando. É como se você estivesse falando em voz baixa. E quando você se depara com uma situação,
Quando você tem a palavra de Deus gravada na sua mente e no seu coração, parece que aquela voz pula no seu interior, é o Espírito Santo de Deus te fazendo lembrar, de dia e de noite, porque essa intimidade com a palavra era necessária para Josué, porque ele ia invadir e conquistar uma terra que estava corrompida, que o povo que habitava ali era pagão, era idólatra. Ele precisava conquistar ali, era ali que eles iam morar, e eles não podiam se apartar do livro da lei, porque eles corriam o risco de ser corrompidos. E será que nós, no nosso dia a dia, nos deparamos com situações que podem nos corromper? Nos deparamos. E é a palavra de Deus que precisa estar aqui no nosso coração, na nossa mente viva, todo tempo viva, sussurrando, saltando no nosso coração, fazendo a gente se lembrar de quem Deus é, de quem sou em Cristo Jesus, quais são as atitudes que agradam a Deus. É isso que vai fazer com que nós resistamos ao dia mau. É a palavra de Deus que nos ajuda a discernir. Aleluia. E para o homem que consegue ter essa intimidade com a palavra de Deus, que consegue ter uma vida íntima com a palavra, que consegue fazer com que a palavra faça parte do seu dia a dia, balizando as suas escolhas, balizando suas decisões. Para esse justo, o Senhor tem uma linda promessa. No verso 3 ele diz assim, que este homem, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto ele faz prosperará. Nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Sabe, meus queridos, o Senhor nos diz aqui que essa árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas é uma árvore que ela dá fruto no seu devido tempo. Meu irmão, você foi feito para frutificar. Você pode hoje estar até se achando uma terra seca. Você pode até olhar para si mesmo nesse momento e dizer assim, meu Deus, eu vou frutificar em quê? Mas o Senhor te chama para dar fruto. Eu me lembro que numa consagração, eu acho, a missionária Cléo falou algo tão interessante. Ela falou que um fruto, ele não é para consumo da própria árvore. Concorda? Você já viu uma árvore comendo fruto dela mesmo? Não. Para que é o fruto? É para alimentar outra pessoa. Deus vai te usar. Deus ainda vai te usar muito. Se você começar a procurar fundamentar as tuas raízes na palavra de Deus, você no devido tempo, na estação certa, dará frutos que abençoarão muitas vidas. Você será aquela pessoa que terá o conselho de Deus na sua boca, aquela pessoa que poderá estender a mão para alguém que está caído. Você vai frutificar. É isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos dar bons frutos. Mas sabe outra coisa que esse texto fala, que me chama muita atenção? Que se nós formos pessoas que fundamentam a sua vida na palavra de Deus, que rechaçam o conselho dos ímpios, que se apartam do caminho do pecado, que se nós formos pessoas que não estão sentadas com os escarnecedores, com pessoas que não têm nada para acrescentar de Deus em nossa vida, se nós formos essas pessoas, a palavra de Deus diz que nós seremos como árvores, que as suas folhas não cairão. E eu fiquei pensando tanto nisso, eu falei, Senhor, por quê as folhas não vão cair? Porque tem tempos para as próprias árvores que as folhas caem, não tem?
Conforme a estação, a árvore, ela gera mais folhas, outra época ela vai florir, outra época ela vai dar fruto, e vai passar aquele momento que as folhas vão cair. Mas a palavra de Deus diz que se nós formos assim, nós seremos comparados a uma árvore, que as folhas não caem. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, o Senhor nos faz resilientes, capazes de enfrentar as diversas estações da vida. Ah, gente, é verão, é primavera, está florido, oh glória, está tudo bem, eu estou bem, mas na hora que chegar o outono e o inverno, eu também vou estar bem, porque as minhas folhas estão aqui. Se eu tiver firmado na palavra de Deus, ainda que venha o dia mau, o Senhor não permitirá que eu seja abalado. O Senhor me dará força, me dará sabedoria, me dará firmeza, me dará paz interior, me fará aquela pessoa que é resiliente, que passa pelo vale da sombra da morte, na certeza de que o seu Deus está de mãos dadas com ele. Ah, Jesus! Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Existe um rio, queridos, que flui do trono de Deus. Apocalipse 22 fala que esse rio, ele sai do trono de Deus e ele tem água viva. Ai, Jesus falou para aquela samaritana: ah, samaritana, se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Qual é a água que a gente está bebendo? Do que a gente tem se alimentado, gente? Com o que a gente tem gastado o nosso tempo? O que a gente tem assistido, colocado aqui na nossa mente? São coisas boas? São coisas de Deus? Do que a gente tem se alimentado? Existe um rio com água viva. Água viva. Vida para você. Vida em abundância. Água viva é a água que sacia a sede, que sacia a ansiedade. Aquilo que está no interior do homem, que buscamos incessantemente, que não pode ser satisfeito por mais ninguém, é preenchido pela água viva, por Jesus. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Árvores plantadas junto ao ribeiro das águas são árvores cheias de vida. A palavra de Deus diz que os ímpios não são assim, mas compara eles como uma palha seca. E a palha seca, queridos, ela só serve para ser lançada no fogo. E quantas vezes a gente se compara com o ímpio, né? Deixa eu falar uma coisa para você: não se compare com o ímpio, não. O ímpio Deus cuida. O ímpio Deus cuida. Não se compare com ele, não. Você é árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Tem vida para você. Tem sabedoria para você. Tem conforto para você. Tem paz para o teu coração. Tem resiliência para a tua alma. Fundamente-se naquele que pode te trazer vida e paz. Escolha alimentar a sua alma com aquilo que vai te conduzir à vida eterna. Porque muitos, às vezes, não pensam que a nossa caminhada um dia vai chegar ao fim, mas essa caminhada, ela chega ao fim, sim. E o Senhor,
vai pesar as nossas obras, vai pesar as nossas escolhas. Como é que nós queremos ser vistos naquele grande dia? Como pessoas que fizeram a escolha certa, a escolha que agrada o coração de Deus, como pessoas que souberam como agir quando a adversidade apareceu, porque elas estavam com essa palavra firmada dentro do seu coração. Este salmo ele termina dizendo que o Senhor conhece o caminho do justo. Tua caminhada está difícil? O Senhor conhece. Tem umas pedras aí no meio do caminho, o Senhor conhece cada uma delas, não te preocupa não. O Senhor conhece o teu caminho. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Mas o teu caminho de justo, de servo fiel, que conhece a palavra de Deus, que se alimenta dela, o teu caminho, ele será aplanado para o Senhor até o dia que você se encontre com Ele. E eu gostaria de orar por você nessa noite, porque eu sei, queridos, que muitas vezes o nosso olhar, ele não está atento. Às vezes a gente está caminhando, mas está distraído. E as situações aparecem e a gente, por falta de intimidade com a palavra, às vezes não consegue nem discernir o que é bom e o que é mal. Mas nessa noite eu oro a Deus para que o Senhor fundamente as tuas raízes nesse rio. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Jesus querido, eis aqui a tua igreja, Pai. Oh Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, clamando a Ti por Tua misericórdia. Sabe, Deus, nesse momento nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque nós erramos sim. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós temos andado por caminhos, Senhor, que não Te agradam. Mas a Tua igreja, Senhor, nesta hora reconhece, Senhor, que somente há um caminho pelo qual seguir. Oh Jesus querido, nos ajuda, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, segurar a mão de cada irmão, Senhor, que está aqui orando, Senhor, com sinceridade de coração, clamando a Ti por forças, meu Pai, para prosseguir. Meu Deus querido, que o Senhor venha dar sabedoria, meu Deus. Que o Senhor venha, Senhor, despertar o Teu povo, Senhor, a ter mais intimidade, Senhor, com a Tua palavra, a buscar, Senhor, mais conhecimento do Santo. Oh Jesus amado, que o Senhor venha despertar a Tua igreja, meu Deus, para ser luz, Senhor, neste mundo, para ser o sal da terra para o qual Tu nos chamaste para ser. Ah, Jesus querido, visita cada um nesta hora. Opera uma boa obra nos corações, Jesus querido. Onde há, Senhor, uma pessoa aqui, Senhor, reconhecendo que tem dificuldade, Senhor, de avançar, Senhor, na leitura da palavra, na intimidade, Senhor, contigo. Deus, que o Senhor venha lançar por terra toda armadilha, Senhor, espiritual, Senhor, nesta hora. Venha despertar-nos, meu Deus querido, e que a partir de hoje, Senhor, cada um de nós, Senhor, saia daqui, Senhor, com compromisso de conhecer mais e mais de Ti, de ter mais intimidade com a Tua palavra, de sermos as pessoas, Senhor, segundo o Teu coração. Usa-nos, Senhor, faz-nos, Senhor, pessoas, Senhor, resilientes, pessoas, Senhor, que ficam de pé, Senhor, nos dias da adversidade. Faz-nos, Senhor, pessoas que produzem bons frutos, Senhor, para que Teu nome seja glorificado nessa terra. Faz de nós, Senhor querido, pessoas que caminham nesta terra, Senhor, agradando o Teu coração. No nome santo de Jesus eu oro, e a igreja diz, amém, amém. Antes de terminar, existe alguém aqui no nosso meio que reconhece que precisa caminhar com Jesus nesta vida? Que andou afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa do Pai nessa noite? Se tiver alguém aqui nessa noite, erga sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém?
nessa noite quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou aceitar o Senhor Jesus pela primeira vez, reconhecendo-o como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém aqui? Amém? Se não temos, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela habite profundamente no nosso coração. Amém? Deus abençoe a igreja. A igreja pode tomar assento, em nome de Jesus. Antes de passar para o pastor Marcelo, eu queria dar 2 avisos. O primeiro deles é em relação ao departamento infantil. Papais, mamães, nós temos um grupo do WhatsApp que é destinado às comunicações do departamento infantil. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, procure a irmã Núbia,